Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo de investimento imobiliário Capitânia Securities 2, é o CPTS11, fundo de CRI na sua essência, né, um fundo de papel na classificação aí na Ambima, né, um fundo de crédito. Então, a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de outubro, tá? Relatório gerencial de outubro. Então, fique conosco aí. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e Finfra, nosso carro-chefe aqui, tá? Do canal. Então, se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui a manter nosso trabalho, tá bom? E também vou deixar esse relatório para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada e também o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá no nosso grupo, tá? Fique ligado nos vídeos que também a gente posta aqui no canal e também converse com outros investidores também, né, de fundos de investimento imobiliário, tá? Então troque conhecimentos também lá conosco e também visite a nossa área de membros, é uma forma também de você ajudar nosso canal, tá bom? Um pequeno valor e também ter aí um dos planos até uma assessoria contábil, né, com relação ao cálculo de imposto no ganho de capital. Então visite lá, conheça a nossa área de membros, tá bom? Então vamos lá, relatório gerencial de outubro de 2022 do Capitânia Securities. É o CPTS11, tá? Que para quem não conhece, é um fundo que tem desde 2014, é um fundo já bem antigo aí no mercado, né? Bem antigo que eu digo, porque o mercado de FIIs, né? Na sua essência, ele se expandiu tem pouco tempo, né? Então, desde 2014, aí, com 8 anos de mercado, né? Caminhando aí para o nono ano, né? Em 2023. É administrado pela BTG Pactual, é para investidores em geral e o gestor é o Capitânia Investimento, que inclusive dá parte do nome do fundo, tá? Dentro da classificação da Ambima, ele é gestão ativa de títulos e valores mobiliários. Tem aqui as suas taxas, né, de administração, as taxas de gestão, né, que somadas dá 1,15% sobre o valor de mercado, tá bom? E não tem taxa de performance, que é uma raridade nos fundos de CRI, né, principalmente nos fundos aí de CRI. Não ter taxa de performance realmente é um ponto positivo para alguns, negativos para outros, né? Que a taxa de performance para alguns fundos acaba incentivando uma melhora aí da gestão, né? Outros não, outros têm um desempenho bom, então depende aí da sua visão e depende também da gestão. Bom, resumo aqui do mês de outubro, o valor de mercado encerrou a R$ 90,10. Então, para quem vê hoje o preço do fundo no mercado, né, chegou a estar cotado aí a R$ 83, está nessa faixa ainda. Está um preço muito bom, mas foi os acontecimentos que tiveram no mês de novembro, né? Expectativa, inclusive, de continuidade da alta da curva de juros, né, podendo chegar até 15% a Selic. Então, isso o mercado acabou de estar precificando dentro desse patamar, né? E esse é um fundo, por exemplo, que ele está quase 100% alocado no IPCA, né? Então, a indexação principal aqui do fundo é a IPCA, mas aqui ele ainda estava próximo ao valor patrimonial do fundo, R$ 91,61. Agora ele está com um desconto bem interessante, né? Em torno de 10% aí descontado no mercado. É um fundo grande, quase 3 bi de patrimônio, né? Valor de mercado um pouquinho menor. O último rendimento foi 85 centavos, né? Até que manteve um bom rendimento por conta das deflações que aconteceram de julho para cá. Né? A tendência é que melhore, né, por conta da inflação positiva que teve aí de 0,59% no mês de outubro. Então a tendência é que o fundo comece a pagar, né, rendimentos um pouco melhores a partir de janeiro, né, quando aí não vai pegar mais os meses de deflação. Mesmo assim, o fundo está com dividend yield de 14,21% acima da Selic, né? Inclusive, só para lembrar, né, só um lembrete, é zero de imposto de renda os proventos pagos pelos fundos de investimento imobiliário, Fiagro, Fiinfra, né? E o dividend yield anualizado está em 11,93%. Esse aqui é o pago nos últimos 12 meses e esse aqui é o que está acontecendo no ano de 2022. Volume negociado também é um fundo que tem uma liquidez muito boa no mercado, 128 milhões de reais de volume de negociação no mês de outubro, que dá uma média diária de 6,4 milhões de volume diário no mês de outubro e tem quase chegando lá, deve ter ultrapassado já 200 mil cotistas. Então, se você é um desses, pô, ajuda a gente aí no canal a crescer, também a distribuir essas informações para futuros investidores, para quem já investe, um desses 200 mil investidores, tá bom? Se inscreva aí no canal e ative as notificações, tá? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu não sou cotista do CPTS11 ainda, mas é um dos fundos que eu estou acompanhando aí, né? Falta dinheiro para tanta oportunidade de mercado, tá?
E é um fundo que normalmente anuncia seus proventos ali próximos ao 8º dia útil de cada mês, né? Então, a data base aí dos proventos de outubro foi 11 de novembro e ele pagou no dia 21 de novembro, né? 85 centavos, a referência foi outubro. Vamos continuar então aqui. Aqui ele fala sobre o que o fundo teve, um dos principais objetivos do fundo, né? Então, distribuir. Tem aqui a questão legal, né? 95% do resultado de caixa o fundo é obrigado a distribuir, né? Então, ele anuncia, sempre paga ali no 15º dia útil, né? E anuncia ali próximo ao 5º dia útil, né? Mas ele anuncia, no caso, ele anunciou ali no dia 11 de novembro, né? Então, foi ali próximo ao 7º ou 8º dia útil do mês, né? Não tem exato o mês ali, o dia correto. Bom, aqui é o resumo. Então, o fundo, dentro dos comentários do gestor, ele fala que o fundo segue uma estratégia aí high grade, né? Então, de baixo risco, né? Procura ter um baixo risco dentro dos seus papéis, uma reciclagem no portfólio. Então, ele realizou 20 milhões desembolsou 20 milhões no CRI corporativo do Grupo Mateus, IPCA mais 7,39%. A gente sabe que os CRIs corporativos, né, normalmente de grandes empresas, têm um risco menor, né, em relação ao inadimplemento. E um CRI Client que foi emitido na oferta 400, ou seja, oferta pública em março deste ano, IPCA mais 6,34%. Então o fundo segue aí a gestão, né, de estratégia do fundo, né, mantendo a reciclagem do portfólio. Distribuição, a gente já comentou essa distribuição, né, o dividendo acumulado está em R$ 12,80, uma média de 1,06 ou R$ 1,06 por mês, versus 8,9% que seria um rendimento no CDI no mesmo período. Dentro das movimentações na carteira, eles já falaram que adquiriram aí 265 milhões em CRIs. 265 milhões em CRIs, uma taxa média de IPCA mais 6,76%. E interessante que a gente vê aqui que o fundo não está procurando uma diversificação em relação às taxas, né, os indexadores dos CRIs, né, está mantendo o investimento em IPCA e vendeu 312 milhões, uma taxa média de IPCA mais 6,84%. Então acabou que o fundo aí reduziu, né, o spread do fundo, do portfólio. O resultado do fundo foi de 82 centavos. O fundo tem o resultado não realizado da correção monetária da carteira em 31/10 chega ele a 12,7 milhões, que dá 40 centavos por carteira. E o lucro não realizado com cotas de FIIs está em 141 mil reais, que dá em torno de 1 centavo por cota. Dentro das negociações, a gente já comentou aqui que o fundo tem uma boa liquidez, né? Então está com a média histórica, na verdade está com a média dos últimos 12 meses de 7,4% de volume de liquidez média diária no mercado. E o número de cotistas deve ter ultrapassado já os 200 mil cotistas aí nessa altura do campeonato, né? Tava com faltando 13 para alcançar 200 mil aí no final de outubro, então provavelmente já ultrapassou esse valor. Dentro das alocações, ele fala aqui que os ativos da carteira 65,5 são CRIs, 26,7 FIIs e 7,7 em caixa. Então, mais um exemplo de um fundo que também parte dele é fundo de fundo. Ó. Então, por isso, eu gosto, particularmente, não gosto de investir diretamente em FII, em fundo de fundo, né, em FOFs. Né? Eu prefiro, dentro da minha estratégia, investir, quando eu quero investir em diversificar, né, o meu investimento em alguns FIIs que de repente eu não tenho nem acesso por ser de investidores profissionais, né, eu não procuro um FOF direto, eu procuro normalmente um FII, um fundo que tenha ali dentro da sua carteira um percentual relevante de FIIs, né, que você também acaba distribuindo também mais, né, aproveitando também os bons rendimentos que os CRIs oferecem, né. Então, esse é um exemplo de um fundo assim. Eu não tenho ele, né? Mas se você está pensando em investir num FOF, esse aqui, mais de um quarto dele é um FOF, né? E ainda tem a questão que você aqui acaba diversificando também nos papéis ali indexados. Esse aqui é mais indexado ao IPCA, mas tem uns que são mais distribuídos entre os indexadores. Os top 5 maiores devedores, né, dos CRIs aqui é o GTIS Logístico, General Shopping, o Grupo Mateus, o HBR e
o Gazit Malls, né? Alguns são fundos de investimento imobiliário, inclusive. O fundo está com 180 milhões de reais em compromissadas. É aquela questão da alavancagem que alguns fundos têm feito, né? Para aumentar a sua exposição aí dentro do seu portfólio. Pega uma taxa menor, investe uma taxa maior e acaba alavancando ali a receita sem utilizar recursos próprios, né? Então é uma estratégia interessante, tem um custo de CDI mais 0,67, né? Então acaba saindo muito baixo pelo valor que é pego, né? Dentro aí dessas compromissadas. Então o fundo também fazendo semelhante aos que os fundos da Quiné têm feito também, o fundo que a gente acabou de fazer a leitura do VGHF11 também. E as despesas com juros e não realizadas em operações compromissadas está em 5,5 milhões ou 17 centavos por cota. Então aqui é uma despesa de juros, né? Dentro da carteira de crédito, então, o fundo tem 65% em ativos dividido em 41 créditos, né? Tem então uma diversificação bem interessante aí também. Carteira de FIIs, o fundo tem 32,3% em renda urbana, 29,6% em logística e 18% em lajes corporativas. Então tem uma alocação também bem concentrada aí nos fundos de tijolo, né? A maioria então são fundos de tijolo. Né? E a exposição com relação ao tipo de risco, né? Contratos atípicos, 42,6%, os típicos, que tem uma proteção menor com relação à parte financeira, 46,3%, 8,4% crédito e 2,8% o fundo tem aí em incorporações. Aqui os comentários do gestor, então ele fala que sobre todo o mercado, né, todo o que aconteceu aí, Bovespa, muita volatilidade também nesse período aí, principalmente agora, depois das eleições, né? Tiveram muitas quedas aí, né? Muitas quedas em muitas ações, muitos FIIs também caindo bastante em relação a muitos acontecimentos que têm acontecido, né? Esse grupo de transição aí do novo governo, né? O teto de gastos, a questão fez aumentar o dólar, né? Muito dólar também teve uma alta muito grande aí no início de novembro, né? E a expectativa de aumento da Selic também. E a questão também, né, do furo do teto do gasto que pode dar pode ser um estopim para uma alta inflacionária também no país, né? Então, por isso a expectativa de aumento, inclusive, da curva de juros começar voltar a subir um pouquinho, tá? Provavelmente para tentar conter a inflação. Bom, aqui você pode depois fazer uma leitura mais detalhada, tá? Baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você se informar aí sobre o mercado. Aqui ele fala sobre a indústria de FIIs também, né? A questão de número de FIIs listado, né? Segue crescendo aí, listados na B3 e na CVM. Então tem aqui uma distância ainda grande, né? Para investidores em geral, e o que está só na CVM. Então tem uma distância grande aqui entre os negociados na Bolsa de Valores e o que está listado na CVM. Então depois você pode também fazer aqui uma leitura, né? Crescimento do número de investidores em FIIs, né? O valor patrimonial versus o valor de mercado. Então tem vários gráficos interessantíssimos aqui para você se informar sobre a indústria de fundo de investimento imobiliário, tá? Eu não vou fazer essa leitura, eu fiz no relatório anterior, provavelmente tem muita repetição aqui. Você pode pegar o relatório anterior e fazer esse apanhado aí do que a gente falou. Falando sobre o CPTS11, aqui a gente verifica que sobre a distribuição, né? O fundo, dentro desse relatório aqui a gente vê que o fundo segue aí numa boa distribuição, inclusive, né, se a gente comparar ali com o período deflacionário que teve nesses 3 meses aí de julho até setembro, né? E o fundo segue então aí com um desempenho acima do CDI, né? Como a gente verifica aqui no gráfico, acima do CDI aí o desempenho do fundo. Dentro da rentabilidade também, rentabilidade acima dos principais índices aí comparativos, né? CDI, FIX e IPCA, o fundo muito acima aí no seu desempenho, na sua rentabilidade desde lá do IPO. Aqui ele fala sobre a carteira de compras. Então as movimentações que ele fez, como eu falei, ele segue aí alocando principalmente ainda pelo IPCA, né? Segue aí dentro das alocações. Teve aqui uma alocaçãozinha aqui em CDI, né? Nas compras de fundos de CRIs, né? Teve um CDIzinho aqui que ele comprou, mas ele segue aí preponderantemente investindo no indexador do IPCA. E nas vendas também, vendeu um pouquinho de CDI, mas a maioria, quase esmagadora aqui, também papéis indexados à inflação. Aí ele fala aqui um resumo das movimentações também dos FIIs, né? Então, MOL 14, então participou da oferta restrita aí, né? Do MOL 14, do TRXF também. Então, vendeu o SAD 11, que é um fundo muito indexado aí
ao CDI, tá? Vendeu no mercado secundário e também vendeu KNIP11, fundo aí para investidores profissionais da Quineia, né? Fundo de papel, fundo DECRI na sua essência, vendeu também 3 milhões desse papel. Aqui a gente verifica o retorno versus o IFIX, então fundo muito acima aí em comparativo à carteira teórica do IFIX, né, que tem em torno de 110 fundos na carteira do IFIX, né, então está com um desempenho bem relevante ali acima, né, bem acima ali dos fundos da carteira teórica, né, que é bem pulverizada, né. E aqui tem os fluxos dos FIIs, então tem aqui questões aqui dos fluxos dos FIIs, mas o que interessa para a gente é o resultado financeiro do fundo, é o que a gente vai ver agora, né, onde teve essa queda aí mais relevante, né? A gente viu que no mês passado o fundo fez umas vendas, fez vendas bem altas para manter o rendimento, né? E aqui o que a gente verifica aqui, ó, dentro da receita renda fixa, o fundo teve ali o desempenho, né? Daqui onde o caixa normalmente fica aplicado. Os rendimentos dos CRIs também teve um desempenho um pouquinho melhor do que foi em setembro, né? Que já pegou ali, não pegou aquela inflação mais relevante que foi em julho, né? Então pegou 2 períodos inflacionários menores. Mas a gente verifica que a atualização monetária ainda foi uma queda bem relevante, né? Para outubro. O resultado de negociações de CRI a gente verifica que foi bem suave aqui em outubro, né? Em relação ao que o fundo fez em setembro. Ó, teve aqui resultado de negociação de vendas de CRIs bem alta. Rendimento de FIIs aqui manteve praticamente. Teve uma queda, na verdade, né? Em torno aqui de 20% nos rendimentos dos CRIs. E o ganho de capital foi mais relevante aqui nos ganhos de capital dos fundos de investimento imobiliário. O fundo teve 18 milhões em ganho de capital, versus 14 que teve aqui em setembro. Então o fundo girou a carteira aí e obteve bons ganhos de capital para manter, inclusive, o rendimento distribuído, né? Mesmo assim, o resultado foi de 82 centavos, né? Porque a expectativa, se não fosse os ganhos de capital, a expectativa era muito menor, né? Se mantesse o mesmo desempenho dos ganhos de capital dos meses anteriores, né? Provavelmente o fundo não pagaria aí 30 centavos de distribuição, né? Então teve um bom desempenho por conta disso, reduziu aqui inclusive as despesas, né? Tiveram despesas menores aqui das alavancagens com CRI, né? Aquelas operações compromissadas provavelmente, então teve aqui um valor muito menor a pagar, provavelmente das despesas financeiras, como ele fala aqui, ó. Ele fala que ainda teve despesas financeiras a pagar dessas operações, em torno de 5,5 milhões, então provavelmente a diferença está aí, né? O fundo deixou de pagar essas despesas financeiras ou ela foi postergada para o mês seguinte, tá? A gente verifica que então, o resultado foi de 26,2 milhões, foi de 82 centavos por cota o resultado, o fundo distribuiu 85, então manteve aí praticamente o mesmo desempenho, né? E o resultado acumulado ainda está em torno de 2 milhões de reais, 6 centavos por cota é o resultado acumulado do fundo, não distribuído ainda, né? Então o fundo mantendo ali uma boa gestão financeira dos seus resultados, né? Bom, aqui tem as distribuições, então o fundo distribuiu novamente mais do que o seu resultado, né? Foi assim em setembro e foi assim em outubro, mas não é o que a gente verifica nos meses anteriores. O fundo sempre ele faz ali uma reserva, né? Normalmente os resultados são superiores às suas distribuições. Aqui é o volume de negociação, como eu falei, o fundo tem uma liquidez muito boa no mercado, ó, 128 milhões em outubro, foi até menor inclusive que setembro e reduziu bastante em relação a agosto, né? Mas o fundo está com uma média no ano aí, ó, de 7,3 milhões de volume diário de negociação. O giro de cotas no outubro foi de 4,5%. Provavelmente a gente vai ter uma liquidez, né? Quem quiser aproveitar para entrar no fundo, em outubro, em novembro, eu acho que a liquidez vai ser um pouco maior, porque o fundo reduziu bastante de valor, né? Preço de mercado. Então, para quem conhece o fundo e quer entrar, vai aproveitar essa oportunidade, né? Bom, vamos continuar aqui mais para baixo, vendo que se tem mais algumas informações. Mercado secundário, né? Ele fala aqui sobre os volumes de negociações, então são gráficos aí que você pode depois fazer essa leitura mais detalhada. E aqui é o crescimento do número de cotistas mensal, também teve um crescimento bem relevante aqui de setembro para outubro. O fundo segue uma escadinha aí nos últimos 12 meses do crescimento de quantidade de cotistas, né? Então, o fundo segue crescendo bastante aí em relação aos seus investidores. A exposição por segmento, como a gente verifica que o fundo tem bastante exposição ao tijolo, né? Principalmente nos seus FIIs, né? Então tem bastante fundo aqui de tijolo, infraestrutura, né?
poucos fundos de crédito, como a gente verifica que tem fundos 26,7%, mais os fundos de crédito mesmo. O fundo, dentro desses segmentos aqui, né, a gente verifica que o fundo tem a exposição mais relevante dentro de logística industrial, né, que normalmente aí são CRIs corporativos, né. Exposição por devedor também a gente tem aqui, a gente viu lá os 5 principais devedores, né, são esses 5 aqui. Ele tem uma exposição então grande em fundos, então acaba sendo parte dele fundo de fundo, como eu falei. E dentro da indexação da exposição por indexador, a gente verifica que o fundo, principalmente nos papéis aí, nos CRIs, tem indexação quase 100% pelo IPCA, né? Uma exposição bem relevante. O fundo segue nessa exposição à inflação, não tem buscado o equilíbrio, né? Então é uma política aí do fundo, né? Manter a carteira de crédito indexada à inflação principalmente. E aqui tem todo um resumo da carteira, são 41 ativos, né? Que ele divide por segmento, inclusive. Aqui tem quebra por segmento, né? Então tem aqui a parte comercial, hospital, logístico, né? Então tem todo aqui as informações que você precisa saber, tá bom? E então é isso aí. Aqui tem também os fundos, né? Onde ele tem ali as suas exposições mais relevantes. Também é uma carteira de fundos, outros fundos bem pulverizada, como a gente verifica aqui. E essa informação a gente já viu mais para cima, né? Tem inclusive fundos de agronegócio dentro dos segmentos que o fundo investe. E as operações compromissadas, né? Com CRIs de lastro, né? Então as operações são as alavancagens que os CRIs têm feito aí, os fundos de CRI, né? Têm feito para aumentar também a sua exposição e a rentabilidade ao cotista, né? Bom, então é isso aí. Relatório gerencial do Capitânia Securities. Mais para baixo vai ter os descritivos mais qualitativos. Você pode baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? E se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, tá ok? O fundo é um fundo muito bom mesmo, é um fundo bem diversificado, é um fundo já maduro no mercado, 8 anos de mercado, teve uma queda muito relevante nesse período agora de novembro, né? Quem quer investir no longo prazo é uma boa oportunidade, na minha opinião. Eu não sou cotista do CPTS11, mas eu sigo acompanhando, né, que tem tanta oportunidade no mercado que fica difícil você ter dinheiro para poder investir em todas essas oportunidades aí que tem aparecido no mercado de renda variável, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.